noite novamente, meus irmãos e amigos. Muito bem, cantando, saboreando esses louvores, a nossa imensa gratidão pela equipe de música fazendo um excelente trabalho, né? Cantando, adorando ao Senhor. Agradecer pelos nossos instrumentos. Nós temos uma pequena orquestra, instrumentais, violões. Louvamos ao Senhor por isso, tá bem? Você que está nos visitando hoje à noite, seja muito bem-vindo. É de nosso costume nós apresentarmos os nossos visitantes, apenas falando o seu nome, você levanta uma de suas mãos assim, para que nós possamos lhe identificar e depois conversarmos um pouco, temos um tempo de comunhão. Após o nosso culto aqui, nós continuamos adorando a Deus em comunhão e temos um chazinho, temos um café após aqui, tá bem? Então queremos apresentar os nossos visitantes. Nós temos hoje à noite nos visitando, eu vou começar essa lista pela parte de baixo aqui, tá bom? Nós temos o Jordão e a Grazi, são um casal jovem, né? Ali de Cruz, estão ali, muito bem, sejam bem-vindos. Nós temos aqui o Elvis, né? Muito bem, Elvis, e o filho dele, eu acho que não está o nome dele aqui, né? O rapazinho, muito bem, sejam bem-vindos, é o filho da dona Lloyd, não é isso? Sejam muito bem-vindos, viu? Nós temos aqui a Gislene, né? Gislene, ótimo, seja bem-vinda. Nós temos aqui a Juliana, conhecida como Aninha, seja bem-vinda também. Nós temos aqui o nosso irmão Raimundo Vidal, ali de Camusim, e a irmã Joelma. Isso. Irmão Raimundo, câmbio, isso, muito bem, sejam bem-vindos. Temos aqui, com grande frequência, né, visitante assíduo, que é o Daniel da Catiane. Tudo bem? Seja bem-vindo entre nós. Temos aqui também o Raimundinho e família. Raimundinho e... Muito bem, senhor Raimundinho, seja bem-vindo, viu? Estou vendo aí a esposa, né, e a filha, sejam bem-vindos, ótimo. Nós temos aqui a Ivonete, que não é a Ivonete do seu João, né? Ivonete, cadê você? Está lá atrás, ok, seja bem-vindo, está ali, ao lado da irmã Paizinha. É porque o Zimar está com a cabeça ali na frente. Pronto. Ivonete, estou lhe conhecendo agora. Muito bem. Pensava que o Zimar tinha a cabeça menor, minha gente. Né? Tudo bem, Zimar. Obrigado, meu irmão. Isso. Nós temos aqui também o José e a Viviane, né? Ótimo, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos. Um prazer tê-los aqui conosco, tá bem? Vamos cantar um corinho de comunhão. Os tocadores já me abandonaram aqui. Isso, Kleber. Pronto, em ré. Um corinho de comunhão, e assim nós vamos para o tempo da palavra, e a divisão também com as crianças, tá bom? Nós temos uma classe ali para as crianças de 1 a 6 anos, então seu filho tem de 1 a 6 anos, tem uma classe ali para eles, e estamos preparando outra, né, para servir a igreja melhor, tá bem? Vamos cantar? E aí as crianças já podem ir com a professora para o tempo deles, nós vamos aqui orar, e vamos para o tempo da pregação. Vai começar agora, viu, gente? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Ok? Vamos esperar a nota agora, viu? Vai lá, Kleber. E fazer igual o Timóteo, pode parar. É em ré, tá bom? Vamos cantar esse corinho, vamos apertar na mão. Estava muito triste, não era? Eu não gosto de coisa triste não, gente, né? A Vânia estava quase chorando com a música do... Né? Vamos lá, ficar em pé, um corinho de comunhão, de adoração. Ótimo, amém, meu irmão. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão. E aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. E cante
esta canção, aleluia, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E aperte a mão, e aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção, aleluia, amém. Muito bem, poder sentar, meus irmãos. Ok. Estou sentindo a falta de alguns. Quando eu passo os meus olhos aqui, eu sempre procuro, né? Então a irmã, a Leane não está muito bem de saúde, o irmão Clóvis ficou com ela, a Julinha também, a minha filha, não está bem de saúde, e a irmã Terezinha ficou com ela, orando para não ser necessário levá-la ao médico, né? Mas esses irmãos e outros também estão ainda enfermos. Vamos para o tempo da palavra. Você sabe o que é adoração? O tema do estudo de hoje é adoração que alcança o céu. Eu fiz uma breve introdução na quarta-feira, então os irmãos ouviram um pouco sobre o que é adoração na quarta-feira. Então, tendo em conta a importância desse assunto, eu gostaria de expor aqui também para a igreja, na sua totalidade, a adoração que alcança o céu. O nome de Deus, ele é pronunciado na maioria das religiões. Muitos estão buscando a Deus, levantando suas mãos para cima, exaltando o nome de Deus, louvando a Ele, e cada um faz o seu meio, então, para adorar a Deus. Nessa perspectiva, eu gostaria de lhe apresentar as 3 principais religiões do mundo e como essas religiões buscam a Deus, ou pelo menos acham que estão buscando a Deus. A primeira religião que eu gostaria de apresentar, que de certa forma eles mencionam o nome de Deus e acham que estão adorando a Deus, é o islamismo. No islamismo, existem várias regras onde são usadas, eles acreditam que são meios onde o Deus deles é adorado. As mulheres, por sua vez, no islamismo, elas não têm muitas vezes, e por vezes elas são até maltratadas aos nossos olhos. Aos olhos deles, eles imaginam que eles estão adorando a Deus. As suas mulheres não podem mostrar o seu rosto, não podem mostrar assim o seu cabelo, não podem mostrar a beleza que Deus deu às mulheres, não podem ser expostas. Uma vez que isso acontece, uma vez que o rosto de uma mulher, que faz parte do islamismo, que ela mostra o seu rosto, o seu cabelo, ela pode ser apedrejada, pode ter o seu rosto desfigurado, queimado, ela pode perder até a sua visão por conta dessa ação. Obrigado, Noah. Então, o islamismo, com suas regras, eles imaginam que estão adorando a Deus. Existe uma grande divisão nesse grupo. Existem aqueles, então, que dobram os seus joelhos. No islamismo, é necessário orar 5 vezes ao dia. É obrigatório que façam as suas orações 5 vezes ao dia. E a oração deve ser feita de joelhos, tal qual está aqui na imagem, e virado para Meca. Dobram seus joelhos e oram 5 vezes ao dia, e eles imaginam estarem adorando a Deus e imaginam estarem alcançando o coração de Deus com isso. Dentro do islamismo, existe um grupo que é chamado de extremista. Eu creio que você já ouviu essa expressão na televisão. É o grupo islâmico extremista, que são religiosos e eles matam e morrem por sua fé.
inclusive a guerra que está acontecendo nesse exato momento, nessa exata hora que está acontecendo no Oriente Médio, é esse grupo aqui que tem atacado, então, Israel e os outros países ao redor. Então, eles fazem sacrifícios de joelhos, tem algumas regras severas, tem rituais que imaginam serem, eles imaginam que estão alcançando o coração de Deus e que Deus está aceitando esse louvor. Deixa eu lhe dar um testemunho pessoal. Quando eu estive lá no Oriente Médio, em 2022, lá em Israel, nós fomos bem próximo a um bairro árabe. Tinha muçulmanos e boa parte deles, tinham aí pessoas que eram do islamismo, da religião do islamismo. E sabe o que eles têm espalhado pela cidade? Tem caixas de som espalhados pela cidade, que fazem a chamada para a oração deles. Então, quando eu estava lá, eu escutei uma dessas chamadas aí, que é 5 vezes ao dia, quando a caixa de som tocar, e é pronunciado em árabe, né? Então, é uma agonia aquela chamada, né? Eu lembro como hoje, até hoje, está aqui nos meus ouvidos a chamada, né? Parece uma entoada de boiadeiro, quando nós vamos num sertão, que está boiando o boi, né? É desse jeito aqui. Então, nos lembra muito o aboio. Então, estando lá, assim que escutou, você escutava o barulho deles fazendo, sabe o quê? Se ajoelhando e dobrando os seus joelhos, acertando a testa no chão, e eles e voltado para Meca, tá bem? Então eles imaginam que dessa forma eles estão adorando a Deus. A grande pergunta é: será que estão mesmo adorando a Deus? Deus está aceitando esse louvor? A próxima religião mais conhecida em todo o mundo é o judaísmo. São os judeus. É um povo também que está pronunciando o nome de Deus. É um povo que está diante do muro das lamentações, chorando, lamentando, de luto, porque o segundo templo foi destruído. É o povo mencionado na Bíblia. É o povo hebreu. É aquele mesmo povo que saíram do Egito e foram até a terra prometida. Pois esse povo aqui, os judeus, estão lá imaginando que estão adorando a Deus. Foi esse mesmo povo aqui que rejeitaram Cristo. E como diz Pedro no capítulo 3, vós foi quem matastes o autor da fé. Foram vocês que sacrificaram o autor da fé, humanamente falando, porque o sacrifício de Cristo é um plano soberano de Deus. E esse povo aqui, você pode ver nessa imagem, eles estão vestidos de preto, boa parte deles estão vestidos de preto, porque são os judeus ortodoxos. Então a palavra ortodoxia é mais conhecida aos nossos ouvidos. Então é um grupo que andam com a Bíblia na mão, mas não é a Bíblia completa, é somente o Antigo Testamento. E nós temos o Antigo e o Novo, mas tenha certeza, os judeus ortodoxos não consideram o Novo Testamento como sendo palavra de Deus inspirada. Eles só consideram o Antigo Testamento. Então eles vivem e fazem alguns rituais ainda do Antigo Testamento. Eles fazem rituais, seguem algumas festas ainda, eles seguem orientações da lua, eles ainda guardam o sábado, eles fazem vários preceitos ainda do Antigo Testamento e assim imaginam que estão o quê? Adorando a Deus. São cheios de rituais. Deixa eu lhe dar mais um testemunho pessoal de quando eu estive lá. Eu estive aqui, mais ou menos aqui mesmo nesse local. Esse muro é grande. Tem uma parte que é dos homens, que é essa parte aqui, e tem a parte com a divisão que as mulheres podem ir. E não mistura as mulheres com os homens desse lado e as mulheres desse aqui. E quando eu cheguei aqui e fui até o Muro das Lamentações para conhecer a história, e ali eu orei a Deus, orei ao Senhor, agradecendo a Ele pelo privilégio de conhecer a história, e por estar ali naquele lugar, e pela providência do Senhor. E o mundo inteiro vai para lá,
presidentes, quando chegam em Israel, vão ao Muro das Lamentações e fazem suas orações. Nas brechas desse muro aqui, estão cheios de bilhetes, de papéis e de orações. Toneladas de orações são retiradas durante o ano e é queimada, eles usam a cinza para alguma coisa lá, tá bom? Mas só para mostrar que essa é a forma como eles adoram a Deus. Sim, como eu estava dizendo, o testemunho pessoal, quando eu cheguei nesse muro, e não pode ir sem um boné. Você precisa colocar um boné, eles têm de graça lá uma caixinha com um quepá. O quepá é aquela coisinha que coloca aqui na coroa da cabeça, né? É bom para quem é careca mesmo. Eu usei lá, foi uma boina, a minha boina, né, que eu levei. Só pode ir lá de chapéu. Ninguém vai lá com a cabeça descoberta. Ninguém, tá bom? E os fuzis são grandes, eu acho que você não ia arriscar, não. Eu fui com minha boina, pode ir, normal. Eu cheguei lá e fiz a minha oração. Quando eu fui saindo de lá, aí a religiosidade entrou. Um desses judeus ortodoxos que fica guardando o muro, e ele disse, come on back here! E eu olhei para ele, ele disse, volte aqui, né? Volte aqui, né? Em inglês, né? Come on back here, volte aqui. E eu voltei igual um abestado rei. E ele olhou para mim, mandou me virar de novo para o muro e dar 10 passos para trás. Depois de 10 passos para trás, eu viro e vou embora, para respeitar o muro. Ô, vontade de dar um tabefe, né? Não é assim não, né, gente, também. Mas eu fiquei olhando, olha o nível da religiosidade. Olha onde nós chegamos. E eles acham que assim estão adorando a Deus. Muito bem, passando aqui para o próximo, nós temos também no mundo, é claro, a parte que é mais conhecida, que é o cristianismo. E dentro do cristianismo, irmãos, há várias divisões também, onde as pessoas usam o nome de Deus e boa parte acham que de fato estão adorando a Deus e Deus também está correspondendo. Dentro do cristianismo existe o quê? Existe o catolicismo, existe os adventistas, existe os batistas, os presbiterianos e um grupo muito grande de cristãos. Existem os pentecostais, os neopentecostais, que são aqueles que gritam, que esperneiam, e assim é o mundo pentecostal. Um grupo que usa o nome de Jesus, que de certa forma estão adorando e invocando o nome de Deus, mas a grande pergunta a ser feita nesse momento é essa aqui: quem realmente está adorando ao Senhor? Quem realmente está adorando ao Senhor? A princípio, irmãos, eu quero lhe dizer que esse estudo não é para confundir, muito pelo contrário. Essa pregação é para esclarecer o que é realmente adoração e o que Deus diz na sua palavra sobre o que é adoração. Não é um preceito humano. Deus, ele tem alguns padrões de adoração que nós veremos hoje à noite. A grande pergunta é essa aqui: estão clamando o nome de Deus, estão usando o nome do Senhor, mas a pergunta é: quem realmente está adorando ao Senhor? Deus escuta? Qual adoração chega até o céu? Qual adoração Deus recebe? Qual é a adoração que o Senhor está recebendo? E a palavra de Deus, ela responde. Esse livro aqui é a palavra de Deus. E nós vamos extrair a resposta sobre a adoração. Não é minha, não é do islamismo, não é do judaísmo, é da palavra de Deus que vai nos ensinar. Ela tem a resposta, porque quando a Bíblia fala, Deus está falando. Muitos têm falado no nome do Senhor, mas não passam de preceitos humanos. Somente Deus, por meio da sua palavra, nos dá então a resposta correta de como adorar o Senhor. Nós agora vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 3 a versículo 7. Você que está nos visitando, se você não trouxe uma Bíblia, nós vamos ler, você escuta com bastante atenção, tá bom?
Escute com bastante atenção a leitura da palavra. Muito bem? Está um pouquinho quente, mas queremos ser bem breve aqui, tá bom? Gênesis capítulo 4, versículos de 3 a 7. Eu vou ler o versículo 1 até o versículo 7, tá bem? Gênesis capítulo 4, versículo de 1 a 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Vamos ler juntos o 2? Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Eu vou ler o 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Juntos, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Versículo 5 diz assim: ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Juntos, então lhe disse o Senhor: porque andas irado e porque te descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então aqui nós veremos lições sobre o que é uma verdadeira adoração. Eu trouxe algumas poucas imagens aqui, porque isso pega também a nossa atenção. É conhecido por nós que Caim e Abel são filhos de Adão. Isso é um princípio bem básico. E nos mostra então que Abel, ele pegou do seu rebanho, as primícias do seu rebanho e apresentou ao Senhor. Mostra também, e ele era pastor de ovelhas, né? Ele cuidava de ovelhas, Abel. O versículo 3 diz: aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra. Então veja que Caim então ele era agricultor e trouxe do fruto da terra. Existem algumas ideias erradas por aí. Uma delas é que muitos acham que Caim, que era agricultor, não foi aceito por Deus porque ele trouxe verduras, fruto da terra. Essa não é uma boa exegese do texto, não é uma boa hermenêutica do texto. E alguns acham que Deus aceitou porque foi um animalzinho e Deus aceita então um sacrifício vivo. Mas na realidade, no percorrer da Bíblia, Deus tanto aceita essa oferta como essa outra aqui, tá bom? Mas vamos olhar para o texto e vamos ver o que é realmente adoração. Em primeiro lugar, nós vamos entender o que é de fato adoração. O que é adoração? Vamos definir. Alguns imaginam que adorar é cantar. Pastor, quando eu estou cantando, eu estou adorando. Quando eu estou lá em casa cantando, eu venho aqui para a igreja, eu estou cantando, isso é adoração. Eu quero lhe dizer que isso faz parte da adoração. O mundo imagina, o mundo secular lá fora, as pessoas imaginam que não é possível alcançar a vontade de Deus. Não pode um comedor de feijão e farinha agradar aquele que mora lá no alto. O mundo imagina isso, mas a Bíblia deixa bem claro, é possível sim agradar e adorar ao Senhor, como também não é possível, vai depender de como vamos chegar ao Senhor. A religiosidade contemporânea acredita que adorar é ir às programações da igreja, que a adoração é só um momento, que a adoração é um tempo onde nós chegamos aqui e nós cantamos e quando saímos para nossa casa acabou a adoração. A religiosidade dos nossos dias acha que adorar a Deus é gritar. Aleluia, glória a Deus, meu Pai. Como se Deus fosse surdo. Aí acha que adorar a Deus tem que gritar, e quem gritar mais forte é porque Deus vai escutar. Eu quero lhe dizer que isso está longe de ser adoração. Me desculpe pelo grito aqui, mas isso está longe de ser adoração. Adoração é quando eu cumpro os meus horários. Eu estou adorando a Deus.
Quando o marido respeita a esposa respeita o marido, isso é adoração. Quando a filha respeita os seus pais e lhes obedece, isso é adoração. Quando eu dou a Deus o que é de Deus, quando eu luto então para resolver pagar as minhas contas, isso é adoração. Mas o mundo está achando que a adoração é levantar as mãos para cima e gritar, ó Senhor, e balançar para lá e para cá, aleluia. Essa é a ideia da religiosidade. As pessoas acham que isso é adoração, isso é no conceito da religiosidade. Isso não é adoração. Deus aceita mais uma obediência, uma oração feita lá na sua casa, pela simples senhora Dona Rosa e o seu João, pessoas simples, e Deus pode ser adorado lá na casinha dela, quando ela abre a Bíblia e vai orar ao Senhor e faz o seu devocional, Deus está sendo adorado, muito mais do que quem está gritando, querendo barganhar o coração de Deus, querendo conquistar a Deus com o seu grito, ou com sua forma de se vestir. Nada errado com quem se veste bem, mas muitas religiões estão disputando quem se veste melhor, para mostrar a sua espiritualidade. Adoração não é isso. Adoração não é isso. O que é adoração? Adoração é quando eu reconheço a grandeza de Deus. É quando eu reconheço que Deus é Deus e eu sou homem. É quando eu reconheço que esse Deus, Ele criou todas as coisas e eu devo atribuir a Ele honras e glória, por meio da minha obediência, por meio da minha submissão à palavra de Deus. Isso é adoração. Então significa dizer que o mundo secular jamais pode adorar a Deus se não conhece a Cristo verdadeiramente. Posso adorar a Deus cantando? Posso sim. Posso adorar a Deus falando, orando, andando pelo caminho, obedecendo ao Senhor. Isso é adoração. Amém? Em 1 Crônicas 29, versículo 11, diz assim, deixa sua Bíblia aberta em Gênesis 4, veja o que é adoração, é reconhecer a grandeza de Deus. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Então é reconhecer quem é Deus. Os Salmos está repleto de mostrar a grandeza de Deus. Quando estamos reconhecendo quem Deus é, aí sim nós estamos adorando. E para fazer isso, eu faço em casa, eu faço aqui na igreja, eu devo fazer constantemente. Olhando para o nosso texto, a primeira lição que vamos extrair após entender o que é adoração, vamos para as lições do nosso texto aqui. A primeira lição que podemos extrair da história de Caim e Abel é que Deus é digno de adoração. Deus, Ele é digno de ser adorado. E no Antigo Testamento existia uma forma, um padrão, um meio de Deus ser adorado, que é por meio de ofertas. Então Deus era adorado por meio de ofertas. Em segundo lugar, o Senhor, Ele tem um padrão de adoração. Veja no texto, aconteceu no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ele trouxe das primícias do rebanho. Então veja que Deus, ele tem um padrão para ser adorado. E Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Isso significa dizer o quê? Que Deus, ele tem um padrão de adoração. Ele tem um padrão ao qual nós devemos nos submeter e sermos moldados por esse padrão que ele tem de adoração. E como vamos conhecer esse padrão? É conhecendo a Deus, é conhecendo a sua palavra. Esse padrão de Deus, ele funciona como um imetro. Quem conhece aqui o imetro? Que é a medida, né, de qualidade dos produtos e das coisas, do material que você tem em sua casa, uma televisão, eles vêm com uma marca de qualidade, eles passam por um processo de qualidade. As empresas, cada empresa tem o seu padrão
de qualidade dos seus produtos, eles são verificados. Eu lembro quando eu morei lá em Pacajus, um irmão da nossa igreja trabalhava no padrão de qualidade dos tênis da Olímpicos. Ele me ensinou muitas coisas que hoje eu aprendi quando eu vou comprar um tênis, eu observo, que antes eu não observava. Tem um padrão de qualidade, e esse padrão vai dizendo se aquela mercadoria é de primeira ou se ela é de segunda. Veja que Deus, irmãos, Ele também tem um padrão de qualidade. Não é de qualquer forma que nós vamos adorar a Deus. Não é como eu quero que eu vou adorar a Deus. Caim achou que poderia fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, pois ele se enganou. Deus tem um padrão de qualidade e ele não aceitou a oferta de Caim. A pergunta é, por que Deus não aceitou? Deus não aceitou porque ele tem um padrão de qualidade. Em nossos dias é muito comum os religiosos falarem, não, Deus nos aceita de qualquer jeito. Deus, Ele nos quer de qualquer jeito. Essa frase, quem inventou não foi Deus não, tá bem? Essa frase quem ensinou foi a religiosidade. O Deus da Bíblia, Ele tem um padrão de qualidade, Ele diz, olha, deve ser assim. E se não fazemos da forma como Ele diz, Ele não aceita a nossa adoração, assim como Ele não aceitou a de Caim. Irmãos, Caim não foi aceito, era por causa do coração dele, tá bem? Observe uma oferta e a outra, mostra-se que um fez com qualidade, das primícias do seu rebanho, ele deu do melhor que ele tinha, e nos dá a entender que o coração de Caim não era o mesmo de Abel. Ele trouxe da terra, mas quando mostra, coloca em contraste que Abel, por sua vez, essa expressão por sua vez mostra que Abel trouxe com qualidade. Por sua vez, mostra que ele trouxe com qualidade a sua oferta. E nos mostra então que Caim trouxe de qualquer forma. Ele trouxe, ele levou, ele fez em nome do Senhor. Senhor está aqui, mas o Senhor não aceitou a sua oferta porque mostra que não foi com qualidade. Aí quando diz Abel por sua vez, trouxe das primícias do rebanho. A expressão primícia mostra que a qualidade com que ele trouxe separou o melhor para Deus. E eu quero lhe dizer que Deus, Ele tem um padrão de qualidade. Não é de qualquer forma que vamos adorar a Ele, não. Em terceiro lugar, podemos observar nesse texto que Deus, o Deus da Bíblia, Ele também diz não. O Deus da Bíblia, Ele também diz não. Não aceito. Então essa é uma lição importante nesse texto. Se não tiver de acordo com a sua vontade, Ele não aceita a nossa adoração, o nosso serviço. O Deus da Bíblia, Ele diz sim, mas Ele também diz não aceito esse tipo de adoração. Então, em nossos dias, muitas pessoas estão orando a Deus em vão, perdido. Muitas pessoas estão achando que estão cantando a Deus, está sendo perdido, Ele não está aceitando a sua adoração por falta de fazer com sinceridade e com qualidade. Muitos formam um Deus em sua mente e em seu coração, mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é um Deus pessoal, que tem padrões de qualidade e que Ele diz sim, mas Ele também diz não à adoração. Deus aceita a oração, mas Deus também rejeita orações devido à nossa falta de conhecimento sobre Ele. Em Mateus 7, 21 está escrito, nem todo aquele que me diz o quê? Vamos de novo? Em Mateus 7, 21 está escrito, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que o quê? Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus. Jesus está afirmando que Ele não aceita qualquer adoração.
tem que ser adoração por meio de Cristo, por intermédio do nosso Senhor e Salvador. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Então veja que o nosso Deus, Ele tem vontade. Assim como você tem personalidade, tem vontade, Deus também, Ele tem vontade. Deus tem personalidade. Deus observa e Ele diz, isso aqui é bom. Em Gênesis capítulo 1, nós temos essa descrição, onde o Senhor, criando, fazendo a sua criação, Ele mostrou a sua personalidade, avaliando, apreciando a sua obra, e ao término de cada parte da sua obra, Ele disse, isso é bom, isso é muito bom. Ele fez os mares, os céus, o sol e a lua, e Ele disse o quê? É bom. Então, assim como Deus tem apreciação, Ele olha para a nossa adoração, e como estamos servindo a Ele, então pode ser aceita essa adoração, ou também não. Então essa é a terceira lição. A quarta e última lição desse texto aqui para nós, pelo menos hoje à noite, é que a adoração a Deus não existe atalho. Na adoração a Deus não existe gambiarra, não existe um jeito brasileiro. Muitos querem comprar a Deus. Quanto é a bênção? Eu pago. Quanto é a bênção? Eu pago essa bênção aqui. Isso não é adoração. Muitos querem ir a Deus e querem comprar a vontade de Deus. Querem comprar uma entrada no céu. Não é assim. Para adorar a Deus, não existe atalho, não existe gambiarra. Não, eu faço do meu jeito, pastor, na minha casa mesmo, com minhas oraçõezinhas, eu vou aqui. Epa, meu senhor e minha senhora, não é assim não. Não, eu estou do meu jeito e Deus me aceita. Aceita não. Deus tem um padrão de qualidade. Deus, Ele não é como nós. E muitos querem trazer Deus aqui para baixo e colocar Deus dentro do seu bolso. E dizer, Senhor, eu vou fazer assim, assim. Não, o cristianismo é renúncia. Ele tem o padrão, e nós devemos nos moldar ao padrão que Ele tem. Mas na religiosidade, na nossa cabeça e na cabeça de muitos, acham que podem enganar Deus e fazer gambiarra na adoração. E com isso, eu lhe pergunto, como você tem servido a Deus, seu Chiquinho? Irmão Davi, como é que você está servindo a Deus? Como é que está a qualidade de vida no Senhor? Hoje é domingo. Eu creio que muitos aqui fizeram grandes sacrifícios para estarem aqui. Amém por isso. Para estarmos louvando, adorando a Ele, aprendendo e adorando a Ele quando sairmos daqui. Como está a nossa qualidade? Ricardo e Keila, como é que está a qualidade do seu serviço a Deus? Como? Como está a minha qualidade de vida com Deus? Deus está aceitando a minha adoração? Eu estou fazendo um sacrifício igual o sacrifício de Caim? Perdido, foi perdido. Tanto sacrifício, se perdeu. Tem muita gente se ajoelhando. E Deus dizendo o quê? Não é assim não. Tem muita gente levantando a mão para cima, e gritando, e se esguelando. E a oração não passa da onde? Do teto. Nós temos um exemplo disso, que nós vamos ver no próximo domingo. É a oração do fariseu e do publicano. Baixe a sua cabeça nesse momento. Eu quero convidar você a orar e colocar diante do Senhor como você está servindo a Deus. Será que você não está desleixado ou desleixada e achando que Deus lhe aceita do jeito que você é ou como está? Não. Deus tem um padrão. E um padrão possível que Ele nos deu. Ele nos deu um padrão possível diante da graça dele a ser seguido. A perfeição está em Cristo, não em nós.
Nós somos pecadores transformados pela graça de Deus. Vamos orar. Eu quero que você ore nesse momento, colocando o seu coração diante do Senhor e pedindo até perdão. Senhor, me perdoa, eu tenho sido um crente tão desleixado. Eu tenho te servido não com zelo. Então, confesse os seus erros diante do Senhor. Como é que está o seu compromisso com Deus? Com a sua palavra, com a adoração ao Senhor? Como é que está o seu compromisso no trabalho? Em sua casa, aí é o lugar de adoração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui estamos reunidos, orando ao Senhor. Ajuda-nos a entendermos o que é adoração. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos que às vezes a nossa adoração fica fragmentada entre aqui, o mundo, e chegar até o seu altar. Ajuda-nos, ó Deus, a trabalhar na nossa integridade de adoração. Senhor, queremos colocar diante de Ti as nossas falhas, nos perdoa, nos aperfeiçoa. Oramos por aqueles que estão nos visitando, ó Deus, que vieram ouvir a Sua palavra, que o Senhor fale aos seus corações também, para que eles venham buscar mais o Senhor e entender mais sobre o que é adoração. Assim nós oramos com esse intuito, ó Deus. Transforma os nossos corações. Aquece-os. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Então quero convidar você para estar aqui no próximo domingo e nós vamos dar continuação a esse estudo, mas em outra história, e entendermos de fato o que é adoração na prática. Nós vamos ficar em pé nesse momento. Eu quero convidar o Maicon. O Maicon, ele está estudando a Bíblia com o irmão Elton, e ele fez decisão em Cristo essa semana, e nos procurou, e falando da sua alegria, entregando a vida a Cristo. Maicon, por favor, pode chegar até aqui, mais embaixo. Eu quero apresentar o nosso novo irmão em Cristo. Ele trouxe até a família, né? Acho que ele é seu pai, a sua mãe. Sejam bem-vindos, tá bom? Esse aqui é o Maicon, e durante essa semana ele nos procurou e disse: pastor, é hora agora. Eu entendi o Evangelho, eu quero entregar minha vida a Cristo. Ele até confessou alguns erros aqui do seu passado, e eu quero lhe dizer que a Bíblia diz, em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas, Maicon, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, uma nova vida em Cristo. Então, quero apresentar o nosso novo irmão em Cristo. Amém? Então, vamos cumprimentá-lo após aqui, dar um abraço nele, tá bem? Então, Maicon, por favor, pode... Você vai dizer o que agora? Você quer falar mesmo? Mas chega aqui, eu estava brincando. Geralmente nessa parte a pessoa, né? Já vai por ali. Obrigado, Maicon, viu? Obrigado, meu querido. Então vamos cantar ao Senhor. Agradeço ao meu Salvador. Em ré. Isso, agradeço ao meu Salvador. Vamos cantar com alegria esse louvor. Agradeço ao meu Salvador. Agradeço ao meu Salvador de todo o meu coração por ter me tirado do mundo das trevas e da perdição. Antes eu era perdido, parava sem ter direção, e hoje eu vivo contente, porque sou um crente e achei salvação. Hoje eu vivo contente, porque sou um crente e achei salvação em Jesus. Que a graça e a paz de Deus seja com todos vós, amém? Tenha uma excelente noite, uma excelente semana. Vamos para o nosso tempo de comunhão.